Bom dia, Andrei. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia. No loop da Rádio CBN. Vou fazer uma pergunta que acho que seria interessante a resposta dos dois. Por isso, é uma pergunta só e aí vocês podem escolher quem começa perguntando a respeito dessa sequência, né? São 3 jogos que a equipe vem sem sofrer gols. E eu queria perguntar para você, Andrei, como é que a chegada dessa nova comissão técnica, o trabalho com o Arthur também, tem ajudado nesse bom sistema defensivo? Porque para o goleiro, para o atacante fazer gol é importante, para o goleiro terminar sem sofrer gol, eu acho que é a mesma sensação. O quanto isso é importante para você e o quanto a chegada da nova comissão técnica tem influenciado nesses bons números defensivos. Bom dia. A gente comemora sim o fato da gente estar esses 3 jogos sem tomar gol. É fruto de muito trabalho, muita humildade, pé no chão. A chegada da nova comissão foi muito importante porque eles chegaram com um gás, com ânimos elevados, resgatando o nosso espírito, sabe? A gente entende que o início não foi bom, mas isso serviu também de aprendizado. O importante é que a gente conseguiu virar essa chave. Todo mundo incluído no processo está de parabéns. A gente sabe que a gente é capaz de coisas maiores dentro da competição e vamos sempre lutar por isso. Olha, quando eu estive lá no Barcelona, observando alguns treinamentos, eu pude perceber que lá existem 3 pilares. Para quê, por quê e como fazer. E dentro desse contexto, trazendo aqui para o nosso dia a dia, eu pude observar também que, primeiramente, a gente teria que recuperar o ser humano, depois o atleta. Isso especificamente com o atleta Andrei, que tem um conteúdo fantástico em termos de como atleta e como pessoa também. Um grande chefe de família, uma pessoa que é muito querido dentro do clube, é muito querido pelos seus companheiros. Então, foi muito fácil a gente recuperá-lo dentro desse sentido, tá? E como atleta, eu pude perceber que o seu mental estava mandando algumas informações de pressa. E a pressa e velocidade são movimentos totalmente distintos um do outro. A pressa atrapalha. A pressa faz com que o atleta passe da linha da bola. E você passando da linha da bola, a técnica não entra. Então, juntamente com seu conteúdo técnico, e também o mais importante do atleta é ele querer absorver as informações que são passadas, coisa que ele fez muito bem, assim como o Andrei, assim também como o Emerson e o Fred. Nós fizemos alguns ajustes técnicos, comportamentais, coordenativos, cognitivos, que eles absorveram da melhor forma possível. E porque, como eu disse na minha apresentação, eu já tinha acompanhado ele no Botafogo do Rio de Janeiro desde as categorias de base. Então, ele é um atleta que entrega muito. Então, é como andar de bicicleta, né? Você jamais deixa de aprender a andar de bicicleta. Então, o que estava atrapalhando praticamente, que nós até conversamos, era isso. A pressa. Estava confundindo a pressa com a velocidade. E eu tenho uma situação que eu levo para comigo também, que para o goleiro é fundamental. Você treina para jogar e você joga como treina. Por quê? Como 100% mentalmente. Você tem que estar concentrado 100%. Abaixo disso, você não transfere. E quando você consegue fazer isso nos jogos, em alto nível, o seu treinamento do dia seguinte ele vai ser fantástico. Então, essa situação, você vai fazer com que o atleta sempre esteja em alto nível.
Juntamente com os outros goleiros, repito, os treinamentos vêm sendo maravilhosos nesse sentido, de um comportamento excelente, dentro também das suas capacidades, cada um tem as suas características, né? Um de velocidade, outro de potência, outro técnico, que é o caso do Fred. O Emerson tem uma potência fantástica. O Andrei é um atleta de velocidade, por isso que às vezes ele estava passando um pouco da linha da bola por conta da pressa e até mesmo por conta da situação, né? Então a gente fez alguns ajustes e isso está dando muito certo. Mas nós temos muita coisa ainda para acontecer, mas muita coisa para acontecer. Bom dia, Andrei. Bom dia, Arzu. Gustavo Negreto, VTV SBT. A gente ouve muito, às vezes, os técnicos falarem que durante a semana de treinamento ele passa a parte tática, a parte técnica, mas quando entra no campo, o atleta tem ali a sua particularidade, um drible, uma situação com um atleta de linha. Qual que é essa relação quando a gente está falando de um goleiro, né? Vocês treinam todos os dias, o Arzu passa diversas coisas, falou para você muita parte dessa parte teórica, mas o que você leva para o campo que ensinamento nenhum, treinamento nenhum por parte dele vai te dar? Durante a semana a gente busca trabalhar de tudo. Tem até o treinamento global, né, professor? Exatamente. Que envolve diversas situações de jogo. E tem muitas situações que não fogem muito, que a gente está sempre no dia a dia vivendo, o que acontece no jogo. São situações bastante parecidas e a gente tenta deixar o mais próximo do jogo possível. E dentro até do que o professor estava falando, quando ele fala 100%, é 100% de acerto, você está ali mentalmente preparado para acertar todas as situações, né? Porque geralmente nos treinamentos a gente se permite, né? Não é que a gente se permite, mas acontecem algumas falhas e a gente sempre fala, não, é treino e, de fato, o treino pode acontecer e a gente acaba, às vezes, acabava, né, deixando isso ser algo normal. E com a chegada do Arzu, ele sempre falou muito disso, de 100%, 100%, e tu acaba se concentrando a nível de jogo e acaba vivendo ali durante a semana, como pode dizer, um jogo diário. Então, quando chega dentro da partida, acho que não existe um improviso ali, a gente apenas repete o que a gente faz durante a semana. Praticamente do que o Andrei está falando, nós profissionais, nós conseguimos, ao longo desse tempo, fazer com que temos algumas observações técnicas, enfim, todas as valências do atleta, e dentro disso a gente cria um desconforto nos treinamentos para que ele tenha a melhor tomada de decisão nos seus jogos, né? E isso é fundamental no nosso dia a dia para que no jogo ele tome a melhor decisão possível. Andrei, quando foi falado a respeito, até achei muito interessante a fala do Arzu, quando fala em primeiro recuperar o ser humano e depois o atleta, a gente vive, né? Acho que quando você começou no Botafogo não era tão intenso assim, o Arzu também, essa questão de rede social, porque agora o torcedor está muito mais próximo de vocês através dessa questão de redes sociais. O momento não era legal, o Guarani vinha de uma sequência muito forte dentro da Série C, com resultados ruins, e aí você chega e cometendo alguns erros, e aí os resultados ainda não vêm, a pressão ela fica maior ainda. Como é que você lidou com isso? Essa pressão pelos maus resultados, alguns erros que você cometia nos jogos, até por conta da situação do clube, com a pressão que vinha das arquibancadas e também através dessa questão da rede social? Desculpa. De início ali eu estava tentando entender o porquê daquilo estava acontecendo, se o trabalho estava sendo feito, eu estava trabalhando com seriedade e tal.
E hoje eu entendo que era um pouco de pressa. Mas ali naquele momento, cara, não foi um momento fácil, confesso. Foi muito duro, mas a gente não está na bola, né, desde ontem. A gente, né, sou goleiro desde os meus 10 anos de idade, vou fazer 32 no mês que vem. Infelizmente não tinha sido o primeiro erro, e a gente sabe que a nossa carreira, né, grandes goleiros falham. Tive que me manter firme ali, mas o principal ali foi a minha família, cara. A minha esposa, que infelizmente não mora comigo, ela se deslocou lá do Rio, veio para cá ficar comigo no momento que eu mais precisava. Isso foi muito importante. E rede social, cara, a gente sabendo usar ela não acaba influenciando tanto assim no nosso profissional, não. Só você ter uma mente tranquila e saber que ali o torcedor tem todos os direitos de demonstrar sua indignação, mas no interno é que a gente sabe que o trabalho está sendo feito de forma honesta e digna, então isso me deixou bastante tranquilo. Essa diferença, né? O Lupe fala sobre essa pressão, como você tem que lidar com ela quando as coisas estão dando certo. Agora, e o futebol tem esse poder, né? No começo você estava sendo criticado, agora a gente começa a fazer conta de quantos minutos você está sem sofrer gol. Cada jogo que passa, o futebol traz algo diferente, uma notícia diferente, o odiado vira o amado e assim vai. Agora, como lidar com essa situação, ou até mesmo essa pressão boa de seguir sem sofrer gols? Continuar trabalhando, não deixar subir a cabeça, é óbvio, até porque a gente ainda não conquistamos nada, a gente saiu daquela maré ruim e agora a gente tem novos objetivos dentro da competição, que é continuar em busca das vitórias para conseguir, né, levar o Guarani no lugar, né, onde o Guarani nunca deveria ter saído, né? Que é primeiramente, né, chegar à Série B e depois, obviamente, à Série A. E com humildade, tranquilidade, mantendo a seriedade, aproveitando bastante esse cara aqui que vem me ajudado bastante de verdade. Tá sendo um momento muito especial para mim, tá trabalhando aqui, jogando aqui, vestindo a camisa do Guarani e tá trabalhando com o Arzu, que é um profissional que eu conheço há anos, e uma pessoa que eu estou conhecendo agora, uma pessoa sensacional. Dentro da comissão também tem o professor, enfim, todo o staff aqui. Está sendo um grande prazer trabalhar aqui, estou muito feliz e a continuar trabalhando duro, firme mesmo, porque eu quero se inscrever meu nome aqui na história do clube. Você tem mais uma para o Andrei, depois uma para o Arzu, fazer primeiro para o Andrei. Quando você surgiu no Botafogo, você era um dos principais talentos, né, da base do Botafogo. Inclusive, quando você vai para o Botafogo de Ribeirão Preto, emprestado, eu trabalhava na imprensa lá, inclusive você foi convocado para disputar uma Pan-Americana pela seleção brasileira. E aí depois, Andrei, você sai, vai para Cabo Friense, São Bento, Volta Redonda, no Sampaio, que é uma sequência de jogos muito boa na temporada de 2018. CRB, Sampaio Correia, 13, e aí depois você começa a rodar por vários clubes até chegar na Desportiva Ferroviária, onde foi eleito por alguns anos o melhor goleiro do campeonato estadual. Mas a minha pergunta vai em relação a esse período de 2020, que você sai do 13 com 13 jogos, até chegar no futebol do Espírito Santo, você rodou por várias equipes. E hoje você está no Guarani, no time campeão brasileiro, está jogando a Série C, mas vocês querem colocar o Guarani no lugar que ele merece. Mas a minha pergunta é a seguinte: o que passou na cabeça do Andrei depois que você perdeu aí essa oportunidade de se fixar no time, ficou rodando por várias outras equipes? O que passou na sua cabeça? Foi o momento mais duro da minha carreira, assim, esse período de 2020 até a chegada na Desportiva, porque eu vivi situações assim, parece até que é, né, histórias de todo mundo que senta aqui e conta uma história de superação, mas só quem passa sabe. Foi duro, foi difícil, o telefone não tocava,
só aparecia situações de clubes que tinham histórico ruim de pagamento, e mesmo assim eu me aventurava e ia, porque para mim o importante era estar jogando. Enfim, foi um momento muito duro. Óbvio que eu pensei em desistir, mas graças a Deus essa vontade não chegou a 100%. Minha família sempre esteve do meu lado, minha mãe, que Deus a tenha, também sempre tentou me motivar, e falando que eu não estava aqui à toa, nessa profissão à toa, e que ainda dava tempo. Muitas pessoas, meu empresário foi muito meu amigo, que começou a trabalhar comigo quando ninguém mais acreditava em mim. Ele acreditou em mim, começou a falar do meu nome, fez de tudo. Enfim, cara, foi um momento duro, cara. Foi complicado pra caramba. Mas eu sempre falei para Deus que se a vontade estava de desistir é porque tinha alguma coisa boa para acontecer. E o importante foi que eu fui resiliente. Minha família sempre esteve do meu lado. E vou falar aqui que a partida da minha mãe, quando ela faleceu no ano passado, isso me deu um gás a mais, porque foram poucos aniversários que eu passei por ela, sem ela, e eu pensei que isso não deveria ter sido em vão, e isso me deu um gás a mais. E fico feliz de estar aqui hoje vestindo a camisa de um grande clube. E até pegando o gancho dessa resposta dele, Arzu, o quanto isso também, porque é aquilo, né? O histórico dele nos últimos anos, com muita dificuldade, chega no Guarani. E essa questão de não querer errar, a pressa também atrapalhando. O quanto foi difícil o teu trabalho para corrigir essa questão do ser humano Andrei, em meio a todos esses problemas, para hoje ele ser o titular do Guarani? Não, sem dúvida nenhuma que atrapalha, né? Aí quando você chega numa situação como estava, que quando nós encontramos nessa situação, o futebol ele é muito imprevisível, né? Ele só vai se tornar previsível com os resultados positivos. Aí vem a segurança, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Mas o que ajudou também, vale a pena nós frisarmos, é que a competição interna entre os goleiros, tanto como o Andrei, o Fred e o Emerson, faz com que a concentração aumente cada vez mais e a performance melhore cada vez mais, né? Mas agora ele está conosco, o André é nosso, o André é do Guarani, isso que importa, é um ser humano fantástico, fundamental. O Guarani tem 3 grandíssimos goleiros, o departamento de base também está com ótimos goleiros, que a gente vem fazendo um trabalho de transição, não só com os atletas, mas também com os profissionais, né? Isso é de suma importância para um crescimento na matéria de goleiros do Guarani. E o Andrei está sendo um exemplo de tudo isso, é o carro-chefe. E quando você é exemplo, é espelho para as pessoas, nada mais deixa fazer acontecer e voltar ao que aconteceu antes, que foi uma passagem curta também, graças a Deus, uma passagem curta, que no Brasil isso acontece. Veja vocês que o Dida, o Júlio Sérgio, e muitos outros goleiros brasileiros foram para a Europa e se destacaram muito devido à força que o brasileiro tem, né? Graças ao trabalho que os profissionais têm, graças ao querer dos atletas também, né? E com o Andrei não é diferente. Ele tem apenas 31 anos, né? Nós temos um goleiro que é exemplo no Fluminense, que é o Fábio, que tem mais 40 anos, e está se tornando um atleta, o goleiro mais longevo da história do futebol mundial. Então, ele só está no começo. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? O passado pouco importa, o que importa é daqui para frente. Para poder falar também um pouco do time do Guarani, né? O passado já foi, agora o Guarani está fora da zona de rebaixamento, vem de uma vitória importante fora de casa, a primeira na temporada, justamente num período de descanso, de trabalho também, de 2 semanas, descanso que eu digo é entre um jogo e outro, tá? Porque eu sei que o trabalho não para. E aí também chegada de reforços. Como que é o ambiente agora, Andrei? Já que você começou a temporada da Série C, viu a crítica, passou por elas, também pelos maus resultados, e agora está vendo algo um pouco diferente. Queria que você passasse esse panorama para a gente.
O ambiente de trabalho, ele já vem sendo bom, já faz um tempo, só que é claro que ele fica mais evidente quando as vitórias vêm, né? Mas o ambiente são os melhores, todo mundo se respeita bastante, a competição é muito boa, quem chegou, chegou para multiplicar também. E a gente vai dar o nosso melhor a cada dia, a cada jogo. Como eu disse, a gente vai fazer de tudo e vamos, se Deus quiser, conseguir levar o Guarani para o seu devido lugar.